Preço dos alimentos puxa a alta da inflação em novembro. E você vai ver também. Ceia de Natal está mais cara este ano. Alguns produtos subiram acima da inflação. CPI da Braskem será instalada amanhã no Senado. Nova onda de calor vai atingir 15 estados brasileiros a partir de quinta-feira. Fluminense embarca hoje, rumo ao sonho do título mundial. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo falando de economia. A inflação de novembro registrou alta de 0,28% e esse aumento foi puxado pelos preços dos alimentos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Guiada novamente pela alta no preço dos alimentos de mais de 0,63%, a inflação oficial do Brasil voltou a ganhar força, antes da alta de 0,24%, apurada em outubro, de acordo com o IBGE. Na liderança das altas no mês, os preços dos itens que compõem o grupo de alimentação e bebidas subiram 0,63%, alta acima da apurada no mês anterior, de mais de 0,31%, quando a variação do grupo de despesas ficou positivo após 4 meses consecutivos de deflação. Contribuíram para a elevação em novembro as altas da cebola, da batata inglesa, do arroz e das carnes. Por outro lado, destacaram-se as quedas do tomate, da cenoura e do leite longa-vida. A alimentação fora do domicílio, por sua vez, registrou alta de 0,32% em novembro, mas desacelerou em relação a outubro, quando teve expansão de 0,42% nos preços. A alta da refeição, de mais de 0,34%, também foi menos intensa que a registrada em outubro, de mais de 0,48%. E para falar mais sobre inflação, que aliás afeta o bolso de todo mundo, nós vamos conversar agora com a economista Paula Sauer. Olá, Paula, muito boa noite, sempre muito bom tê-la aqui conosco, você é muito bem-vinda. Boa noite, Kleber, querido. Boa noite a todos. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. É um prazer. Legal. E olha só, eu peço primeiro, então, por favor, que você faça a leitura desses números que foram divulgados hoje. Quais as conclusões que a gente pode tirar e, principalmente, por que os alimentos estão tão caros? Olha, Kleber, falar de inflação sempre falar de um monstrinho, né? É um assunto que a gente não gosta muito de falar. Mas tem alguns aspectos aí nesse resultado desse mês. Se por um lado a gente tem uma inflação puxada por alimentos, que pode ser um indicador de que a população está apertada de grana, então só sobra dinheiro para comprar comida. Por outro lado, a gente viu também, com muito esforço, o Banco Central conseguiu colocar essa inflação dentro da meta. A gente espera que a inflação termine esse ano dentro da meta, e isso é um ganho muito positivo também. Agora, quando a gente olha para o nosso bolso, a gente já comentou isso aqui uma outra vez também. Se eu não posso controlar, se eu não tenho controle em relação ao preço das coisas, eu posso controlar, ou eu posso definir o que eu compro, o que eu escolho de uma maneira diferente. Então, a gente viu, por exemplo, que a batata teve um aumento de preço importante. A não ser que eu venda batata frita ou que eu venda nhoque, eu posso substituir essa batata por algum outro produto da estação, da época, por um produto mais barato que eu consiga pagar. Mais do que isso, a gente não tem muito poder. O consumidor, num ambiente de mercado competitivo, ele não determina o preço.
ele determina o que ele pode comprar, o que ele escolhe. Então, é nesse cenário que a gente precisa lidar com a inflação. Se eu não controlo o preço, eu tenho que escolher melhor o que eu vou comprar. Para fazer um registro, eu gostei muito do termo que você usou, monstrinho, e a gente tem que cuidar para não virar um monstrão, não é mesmo? Exatamente. E olha só, Paulo, eu peço agora para você continuar com a gente e assistir essa outra reportagem agora. A gente vai falar agora da contagem regressiva para o Natal e já preparar também o bolso. Apesar da queda da inflação neste ano, a cesta de produtos para a ceia de Natal está mais cara em relação ao ano passado. Vários produtos sofreram reajuste bem acima da inflação. A boa notícia é que dá para comemorar fazendo algumas mudanças no cardápio. Prateleiras lotadas e muitas opções, mas escolher os produtos do Natal deste ano ficou mais difícil. A dificuldade tem nome: o preço que só subiu. Eu estou dando uma olhada, pesquisando, porque eu percebi que houve um aumento muito grande nos itens que a gente usa para o Natal, né? Apesar da queda da inflação neste ano, a cesta de produtos para a ceia de Natal está quase 8% mais cara em relação a dezembro do ano passado, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC. Em 2022, o preço médio da cesta com 15 itens custava R$ 383,80. Agora está R$ 413,53. Ele que dá um toque especial na comida, o azeite foi o que mais encareceu. O aumento chega a 35%. Em seguida, vem o peru e o bacalhau, ambos com 15,5% de aumento. O azeite eu já não vou levar o extra virgem, vou levar um bem inferior, que é um bem parecido. Tá caro, hein? Bastante. Peru, bacalhau, nem pensar. Vou ter que levar frango mesmo. Muita coisa aí a gente vai ter que poupar. Por enquanto, seu carrinho tá assim, vazio. Vazio, estou olhando só. Só pesquisando para saber o que vai levar para casa. Sim, hoje eu vim assim só pegar o básico, depois venho para fazer a compra de Natal. Eu espero que tenha uma redução aí no preço dos assados, né? Da Tender, Chester. Ainda estou pesquisando. Você vai substituir alguma coisa se tiver muito caro? Sim, eu na verdade ainda não pensei nem direito qual vai ser o menu, mas o que tiver muito caro eu acho que eu não vou levar, não. Mas o tradicional a gente acaba comprando, né? Mesmo que de última hora. Uma coisa é fato, o consumidor muda de comportamento conforme a economia muda de humor. Então, na hora de encher o carrinho, vale a pena pesquisar pelo melhor preço, substituir alguns produtos e não deixar para a última hora. Você vai fazer a ceia, você sai de casa com uma lista já do que você precisa? Com certeza sim. Facilita? Nossa, muito, porque senão você acaba, né, gastando muito mais do que se tem. Esse ano, então, o Natal vai ser mais enxuto? Ah, com certeza, vai ser bem mais enxuto. Mas vale tudo na hora de celebrar ao lado de quem se ama. Vai ser uma ceia mais simples, mas com muito amor. Com muito amor, você não tenha dúvida. E nós voltamos a falar agora com a economista Paula Sauer. Paula, quais os produtos que você destaca nesta cesta de Natal, que os consumidores devem ficar atentos, tanto os mais caros como aqueles que podem ser boas oportunidades? Olha, Kleber, o que a gente viu esse ano, a gente tem, de uma maneira geral, tradicionalmente, né, porque a gente acaba seguindo a tradição de comprar esses mesmos alimentos, os assados, as aves natalinas, elas têm um aumento importante nessa época do ano. O azeite, o bacalhau, são pratos que são muito tradicionais na nossa cultura. Mas, por outro lado, a gente tem como mudar, como fazer uma ceia mais colorida, mais criativa e mato, trocando esses assados, essas aves, por exemplo, pelo lombo, por outros tipos de carne, as frutas da estação, trazendo as frutas da época, trazendo frutas nacionais. A gente acaba, por tradição, comprando, demandando alimentos importados, alimentos que são muito caros e acaba encarecendo a festa, que não é para ser uma festa cara, é para ser uma festa querida, é para ser uma festa com muito amor
como disse a consumidora. Tá certo, então, Paula, mais uma vez eu agradeço muitíssimo essas dicas que vão além da economia, né, Paula? Mistura aí o seu conhecimento profundo de economia, mas um pouquinho também da dona de casa aí e sabe dar essas dicas muito importantes. Muito obrigado, viu? Um abraço, gente. Bom Natal, bom Ano Novo. Para você também. Olha só, a gente continua falando de economia para lembrar que o salário mínimo deve subir de R$ 1.320 para R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024. O valor já foi aprovado pelo Congresso Nacional e menor, né, do que o previsto no orçamento. A alta representa R$ 92 a mais do que o valor atual, mas o aumento ficaria abaixo dos R$ 1.421 estimados pelo governo na proposta de orçamento deste ano. A nova política corresponde à soma da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o Índice de Crescimento Real do PIB dos 2 anos anteriores. Antes, as propostas de reajuste do salário mínimo contemplavam somente a variação da inflação, sem a alta real. O Palácio do Planalto tem até o fim de janeiro para editar o decreto reajustando o salário mínimo. Eu mudo de assunto agora para falar que o caso da Braskem de Alagoas foi o assunto do dia hoje em Brasília. O Senado deve instalar amanhã uma CPI para investigar o problema do afundamento do solo em Maceió. E o presidente Lula se reuniu hoje com os principais políticos do estado para tratar do assunto. Quem traz mais informações é a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. A reunião realizada pelo presidente Lula com lideranças políticas de Alagoas aqui no Palácio do Planalto nesta quarta-feira teve o objetivo de apaziguar os ânimos entre grupos antagônicos lá do estado, desde a intensificação da crise de afundamento de solo nas minas da Braskem em Maceió. O prefeito da capital, JHC, não se encontrou com o governador do estado, Paulo Dantas. Além disso, o senador Renan Calheiros e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, são declarados adversários políticos. Tanto que, na terça-feira, Calheiros propôs uma trégua humanitária para que Câmara e Senado atuassem conjuntamente para dar assistência às famílias atingidas. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, na reunião realizada nesta quarta-feira, não houve deliberações práticas, mas foi construído um pacto de governança para que os políticos deixem as rusgas de lado para cuidar das pessoas atingidas por essa situação lá em Maceió. Nesta quarta-feira, também foi realizada na Câmara dos Deputados uma audiência pública para discutir o assunto. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta pelo senador Renan Calheiros para investigar as responsabilidades da Braskem, que seria instalada nesta terça-feira, ficou para amanhã. E veja a seguir, onda de calor deve atingir 15 estados brasileiros a partir de quinta-feira. E ainda, Fluminense embarca hoje rumo ao sonho do título mundial. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos, quase 49, pelo horário de Brasília. Olha só, uma nova onda de calor vai atingir o Brasil a partir de quinta-feira e as temperaturas podem chegar até 40 graus em 7 estados brasileiros e também no Distrito Federal. A previsão é de que os termômetros voltem a subir as temperaturas a partir desta quinta-feira em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins e oeste da Bahia. A onda de calor acontece quando temos uma temperatura 5 graus acima da média por um período de mais de 5 dias. Neste caso, ela deve se estender de 14 a 20 de dezembro, próximo da chegada do verão, que acontece no dia 22 de dezembro.
esta é a 5ª onda de calor consecutiva no país, que já registrou o fenômeno em agosto, setembro, outubro e novembro. No restante do país, a previsão é de calor dentro da média. Faltam pouco mais de 10 dias para o verão. Com isso, a terra fica mais exposta ao sol e com uma temporada de poucas chuvas, há menos nuvens para impedir a passagem de tanto calor. E para falar mais sobre essa nova onda de calor que está por vir, nós vamos conversar agora com o meteorologista Gabriel Rodrigues. Boa noite, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Gabriel, quais os motivos dessa onda de calor? E ela será tão intensa quanto foi a última em novembro? Bom, o motivo é que nós temos uma região de alta pressão, no que os meteorologistas chamam de camadas médias da atmosfera, isso cerca de 5 quilômetros acima da superfície. Isso impede a formação das nuvens carregadas e causa um aumento das temperaturas. E, agora, essa onda de calor nos próximos dias não será nem tão intensa e nem tão duradoura quanto a que ocorreu em novembro. Será mais agradável, então a gente pode dizer isso até para as pessoas que já estão preocupadas, que não gostam do calor? Olha, agradável para quem puder aproveitar será. Tá certo, então, principalmente para as pessoas das grandes cidades, não é claro para o lazer, para a praia, mas para quem vive, para quem trabalha no dia a dia. Vai ser mais suportável, então? Vamos mudar a palavra. Olha, as temperaturas vão chegar na casa dos 40 graus e tem um efeito que a gente chama que é a sensação térmica. Muitas vezes essas temperaturas batem aos 40 graus, mas o que o corpo sente acaba sendo maior, uma sensação de calor um pouco maior. Então é muito importante, Kleber, o pessoal manter uma boa hidratação, utilizar um vestuário mais adequado, com roupas mais leves, aqueles que podem evitar a exposição do sol, manter o corpo resfriado com banhos frios. Para quem puder também manter aí o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado, manter uma dieta leve e sempre ficar atento aos sinais da saúde também. Muito legal você pontuar isso, Gabriel, porque quando a gente diz que vai ser mais amena do que a última, não quer dizer que não será motivo de preocupação e cuidados, principalmente, né? Exatamente, Kleber. Principalmente a população mais idosa. Tem estudos recentes que estão relacionando o aumento dos efeitos da temperatura naqueles que têm problemas de hipertensão, por exemplo. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o meteorologista Gabriel Rodrigues. Gabriel, muito obrigado pela sua participação e pela sua simpatia. Por nada, boa noite a todos. Grande abraço. Olha só, um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina mostra que as obras que estão sendo feitas para o alargamento das praias estão causando vários danos. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, apontaram que as obras de alargamentos das praias, como as de Balneário Camboriú, Ingleses, Jurerê e Canasvieiras, estão causando consequências também às orlas vizinhas, além de provocarem poluição da água e do ar. No documento, os especialistas propõem estudos mais detalhados sobre os impactos das megas obras em Santa Catarina. Os pesquisadores também afirmam no documento que os aspectos econômicos não devem ser justificativa única. A explicação é que a degradação ocorre, por exemplo, quando a areia é retirada do fundo do mar para aumentar a orla. Esse processo mexe em materiais que estavam imobilizados abaixo da areia. O serviço causa alteração do ecossistema da praia, por isso precisa ser dimensionado detalhadamente. Um exemplo citado pelos pesquisadores da UFSC é a formação de degraus na faixa de areia e mais de 80 metros engolidos pelo mar na praia de Balneário Camboriú. A situação ocorre menos de 2 anos após o fim dos serviços. Mas a má notícia é que nunca foi tão caro viajar de avião no país. O preço médio das passagens aéreas registrado em setembro foi o maior da série histórica. O endividamento das empresas é o principal motivo da alta.
O levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostrou que a média mensal chegou a R$ 747 em setembro, o maior valor desde 2010. Já considerando os resultados do mês passado, a alta acumulada das passagens aéreas é de 35% no ano. A situação deve piorar no final desse ano, pois as passagens foram o item de maior peso no IPCA no período de outubro e novembro. O cálculo da agência considera a média de preço de todos os assentos comercializados no período, sem contar as taxas aeroportuárias, com valores corrigidos pelo IPCA. O endividamento das empresas é o principal fator que explica os preços altos, com a estabilização do dólar e a queda no preço da querosene de aviação em relação a 2022. Há ainda a expectativa de que o programa Voa Brasil seja lançado no início de 2024, com o objetivo de reduzir o preço das passagens de avião a R$ 200. E fazendo uma correção agora, eu falei janeiro e o mês correto desse levantamento foi setembro. E a gente muda de assunto para falar de futebol agora. O Fluminense viaja daqui a pouco para a Arábia Saudita em busca de uma conquista inédita e histórica. Mas quem traz mais informações para a gente é o repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. É isso mesmo, o Fluminense se despede de seus torcedores e embarca hoje a caminho do Mundial de Clubes. A torcida e o clube organizaram o que chamaram de Aeroflu para fazer uma grande festa nos arredores do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, onde a delegação viaja rumo à Arábia Saudita. A torcida tricolor ficará concentrada na estação BRT do Fundão, no terminal Haroldo Melodia. As autoridades orientam que os tricolores que comparecerem utilizem o transporte público, como o próprio BRT ou ônibus, para chegar lá. A previsão é que o time embarque em voo fretado às 8h55 da noite. Bom, agora fica aí a torcida, para os tricolores festejarem. De volta a São Paulo. Verdade, Anderson. Boa sorte para o Fluminense e que volte com mais esse título para o futebol brasileiro. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até amanhã.